Muito bem, vamos para mais uma aula, a 9ª aula de resolução das 80 questões pertinentes ao módulo 12, controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos. Vamos para a questão de número 52. Sabendo que o texto constitucional carece de constante atualização, o Poder Constituinte originário permitiu que a Constituição fosse alterada pelo Congresso Nacional. Para tanto, seguindo a tradição do constitucionalismo brasileiro, manteve a emenda constitucional e ainda permitiu uma revisão constitucional após 5 anos da promulgação da Carta. Diante disso, teste nas alternativas abaixo seus conhecimentos a respeito dos limites da reforma constitucional, apontando por fim a opção que lhe parecer incorreta. Letra A. A proposta de emenda à Constituição votada e aprovada nas casas do Congresso Nacional não será, em hipótese alguma, submetida à sanção do Presidente da República antes de ser promulgada. Perfeita opção. O Presidente da República não sanciona e, consequentemente, não pode vetar projeto de emenda à Constituição. Tanto é que não é ele que promulga. Quem promulga a emenda constitucional são as mesas das casas legislativas, em sessão solene com respectivo número de ordem, como determina o parágrafo 3º deste artigo 60. Portanto, se você acha que o Presidente da República pode sancionar, vetar qualquer projeto de lei, desmistifique isso. O Presidente da República não sanciona e veta todo e qualquer projeto de lei. O projeto de emenda, por exemplo, é uma exceção a essa regra. Letra B. A proposta de emenda à Constituição que disponha sobre regime jurídico dos servidores públicos, importando aumento de despesas, é de iniciativa legislativa privativa do Presidente da República. A gente aqui tem uma pequena discussão doutrinária. Há autores que entendem que aquela iniciativa legislativa exclusiva do Presidente da República, prevista no artigo 61, parágrafo 1º, não se refere apenas à iniciativa legislativa de projetos de leis ordinárias e leis complementares. Essa abarcaria também projetos de emenda à Constituição. As bancas examinadoras não têm adotado esse posicionamento. As bancas examinadoras têm entendido que o artigo 60 é um dispositivo blindado, que não permeia informações, que não troca informações nem princípios com os demais dispositivos constitucionais. Afinal, o artigo 60 trata de uma regra especial, de um procedimento legislativo especial, especialíssimo e extremamente rígido, que é o procedimento pertinente à aprovação de emendas à Constituição. Nesse concurso, o examinador entendeu que essa opção está errada e que, portanto, os projetos de emenda à Constituição não decorrem de iniciativa privativa. Qualquer uma dos órgãos colocados no caput do artigo 60 podem apresentar projetos de emenda sobre qualquer assunto. Não caberia, portanto, iniciativa legislativa exclusiva em projetos de emenda, o que leva à conclusão de que, em se tratando de emenda à Constituição, nunca haveria um vício em razão de ser a iniciativa exclusiva de alguém ou de algum órgão e outro alguém ou outro órgão devidamente autorizado no caput do artigo 60 tivesse sido signatário daquele projeto de emenda. Então, qualquer um daqueles legitimados no caput do artigo 60 podem apresentar projetos de emenda à Constituição sobre quaisquer temas, quaisquer assuntos. Letra C. Uma emenda constitucional que institua a forma unitária de Estado é, ela própria, materialmente inconstitucional e pode ser, assim, declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Realmente, se trata aqui de uma inconstitucionalidade material ou substancial ou violação de cláusula pétrea ou cláusula de cerne inviolável. Na verdade, a questão toda é sobre controle de constitucionalidade, incidindo sobre as regras e sobre as limitações implícitas e explícitas do artigo 60, atinentes ao processo de reforma constitucional. Opção D de dado. O texto constitucional admite expressamente que a Constituição seja emendada por meio de proposta subscrita por certo número de cidadãos do país. O mesmo raciocínio que foi utilizado para nós entendermos que a opção B está correta, nós utilizamos aqui de forma inversa. Ora,
A iniciativa popular está prevista também no artigo 61, mesmo dispositivo que traz hipótese de iniciativa legislativa exclusiva do presidente da República no seu parágrafo 1º, traz a iniciativa popular no seu parágrafo 2º. Então, como dentro desse princípio da não comunicabilidade entre o artigo 60 e qualquer outro dispositivo da Constituição, não se aplicaria a iniciativa popular a projetos de emenda à Constituição. Porque a iniciativa está prevista, aqueles que podem apresentar projetos de emenda estão taxativamente relacionados, em números clausos, segundo a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, no caput do artigo 60. Portanto, embora o povo seja titular do poder constituinte, do poder constituído, embora a soberania popular seja exercida através da vontade do povo, e através da sua manifestação, através do voto, do plebiscito, do referendo, não pode o povo, não pode o cidadão comum apresentar projeto de emenda à Constituição. Portanto, a opção D de dado é a incorreta. Vamos à opção E. No quadro de hierarquia de normas, a emenda à Constituição situa-se no mesmo nível das normas produzidas pelo Poder Constituinte originário. Exatamente. A emenda constitucional, a norma constitucional derivada, está no mesmo patamar das normas elaboradas pela Assembleia Nacional Constituinte. Tanto é que uma emenda à Constituição, não raro, revoga uma norma constitucional originária. A distinção não é de natureza hierárquica. A distinção entre uma norma constitucional originária e a derivada está na possibilidade da derivada ser objeto de controle, objeto plausível de controle de constitucionalidade. Está no fato de que a norma constitucional derivada pode ser declarada inconstitucional, enquanto que a originária não, conforme vimos em questão há pouco. Muito bem. Então, a opção D de dado é a única opção incorreta da muito bem feita, da muito bem elaborada questão 52. Vamos a essa questão 53, vamos ver como é que você se saiu. Claro que a gente está levando mais tempo para corrigir esse módulo, porque esse módulo de exercícios é sobre o tema mais complexo de todo o direito constitucional, e é natural que você também tenha mais dificuldades para resolver essas questões do que teve, por exemplo, para resolver questões sobre direitos individuais, sobre nacionalidade, sobre repartição de competências. É evidente que aqui a gente tem que ter um cuidado maior, até porque, como eu já expliquei, esse tema é o corolário de todo estudo do direito constitucional. Ele vai exigir todos os conhecimentos que nós tivemos até agora. Bom, questão 53 diz assim: pode-se dizer que o controle de constitucionalidade implica a análise de consonância da lei ou do ato normativo com as disposições constitucionais. No sistema brasileiro, o controle jurisdicional da constitucionalidade pode ser exercido. Letra A, tão somente pelo Supremo Tribunal Federal? Claro que não, né? Letra B, por qualquer órgão jurisdicional na apreciação do caso concreto por via de controle de exceção. Aí sim, não é só por qualquer órgão, mas nessa hipótese está correto. Letra C, exclusivamente por órgãos colegiados dos Estados-membros, não faz sentido. Letra D, de forma concentrada por qualquer interessado em suscitar a questão da inconstitucionalidade. Também não faz sentido, porque não é qualquer interessado, são apenas aqueles legitimados no caput do 103 da Constituição que podem provocar o sistema concentrado. Letra E, de forma difusa, tão somente pelo advogado-geral da União, pode parar de ler, porque o advogado-geral da União não pode nem em ação direta, quanto mais em forma difusa. Aqui ele ainda diz através de ação direta, começa com forma difusa, quer dizer, é uma questão relativamente fácil essa questão, né? Caiu também no concurso, não me interessa qual, mas caiu no concurso. Letra B de bola é a opção correta. A questão 54 pergunta se você sabe quais são as características, né, do poder constituinte derivado de reforma, com força de emendar a Constituição. Ele é secundário, porque primário é originário, é limitado, porque ilimitado é originário, e é condicionado, porque incondicionado é originário. Então, a opção correta, letra C, questão doutrinária, muito tranquila. Questão 55. A ideia da inaplicabilidade da lei inconstitucional é uma decorrência do princípio da hierarquia das leis. Na ordem jurídica interna, a Constituição é a lei suprema, a matriz de todas as outras manifestações normativas do Estado. O Parlamento ou o Congresso é, no regime constitucional, mero e simples mandatário, cujos poderes se encontram enumerados
no instrumento formal do mandato, que é a Constituição. Não lhe é possível, pois, juridicamente, praticar atos em contradição com os dispositivos constitucionais, porque, assim agindo, estaria excedendo os limites de sua competência. Todo ato que lhe for contrário é destituído de valor jurídico. Com auxílio do texto acima e da teoria do controle da constitucionalidade das leis, julgue os itens seguintes e assinale a opção correta. Não sei se vai ter alguma ajuda ao texto de cima, não. Acho que esse texto foi só para encher linguiça mesmo, só para fazer o sujeito perder tempo na hora da prova. Aí vai você não ler, né? Tem que ler. Né? Letra A. Apenas a inconstitucionalidade material gera nulidade da lei. E a inconstitucionalidade formal permite a sua aplicabilidade. Isso é um absurdo, né? A lei, produzida já sob o talante da Constituição atual, tem que ser compatível tanto no que diz respeito ao conteúdo material, quanto à forma de elaboração e iniciativa, né, ao processo legislativo. Então, a letra A está descartada. Né? Letra B. Qualquer juiz de primeira instância, ou qualquer turma ou outro órgão fracionário de tribunal, pode proclamar a inconstitucionalidade de uma lei no exercício do chamado controle difuso de constitucionalidade por via de exceção. Está errado, né? O órgão fracionário não tem esse poder. Quem tem o poder é o plenário, o órgão especial do tribunal. O fracionário só teria esse poder se houvesse precedentes daquele órgão especial do plenário daquele tribunal. Então, como regra geral, a segunda parte da assertiva afronta o artigo 97 da Constituição, a cláusula de reserva de plenário. Portanto, a opção B também está incorreta. Opção C. Mesmo que apenas parte de um artigo de lei seja inconstitucional, o julgador deverá necessariamente proclamar a inconstitucionalidade do texto integral do artigo. Jamais. Né? É perfeitamente possível, aqui a gente tem uma pegadinha clássica, é perfeitamente possível que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, no MADIM, ou mesmo um recurso extraordinário, reconheça que uma palavrinha ou uma expressão no meio de um artigo, de um parágrafo, de um inciso, de uma linha, seja inconstitucional. Então, o candidato aqui tem a tendência a acatar essa assertiva como correta, porque não raro ele confunde a chamada declaração de inconstitucionalidade parcial com redução de texto, conforme nós vimos, com o veto parcial. E são duas coisas completamente diferentes. O presidente aqui não pode, ao vetar, não poderá vetar uma expressão, uma palavra no meio de um inciso, de um parágrafo, de uma linha, de um caput, de um artigo. Deve vetar o dispositivo inteiro, todo o inciso, toda a linha, todo o artigo. Isso é o veto parcial, conforme nós vimos no artigo 66, parágrafo 2º. Já, né, a declaração de inconstitucionalidade parcial com redução de texto não está afeita a essa limitação. É perfeitamente possível que o julgador entenda que o advérbio de negação não é inconstitucional e declare apenas o não, no meio de um inciso, no meio de um parágrafo, no meio de uma linha, no meio de um artigo, inconstitucional. Sem necessidade de declarar inconstitucional todo o inciso, todo o artigo, todo o parágrafo. Ok? Então, cuidado com esse tipo de artimanha, muito comum. A opção C, portanto, está incorreta. Não é isso? Incorreta. Vamos à opção D de dado. Se o Supremo Tribunal Federal, apreciando um mandado de segurança, proclama a inconstitucionalidade de uma lei, essa decisão, por si, somente produzirá efeitos para as partes envolvidas no processo. Exatamente. Quer dizer, se é um mandado de segurança, só pode ser uma arguição incidental. Há um pedido principal, um mandado de segurança, e há um incidente de inconstitucionalidade. E se o Supremo acata esse incidente de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal vai apenas produzir uma decisão que vai atingir aquele autor e aquele réu naquela relação processual concreta. Essa decisão não vai produzir nenhum efeito externo. Claro, pode criar um precedente jurisprudencial e efetivamente cria, né? Já é um caminho ali, mas efetivamente não produz nenhum efeito a outras relações jurídicas. O X da questão aqui era o candidato perceber que, como a questão assertiva fala em mandado de segurança, ela naturalmente está se referindo à arguição incidental. Essa era a pegadinha aqui. Percebido isso, é evidente que essa opção é a correta. A opção D de dado. Vamos à opção E.
No controle difuso, o julgador somente pode proclamar a inconstitucionalidade de uma lei se uma das partes litigantes ou o Ministério Público explicitamente o requerer. Vamos lá, no controle difuso, o julgador somente pode proclamar a inconstitucionalidade de uma lei se uma das partes litigantes ou o Ministério Público expressamente o requerer. Nada a ver. O juiz de ofício pode, como fundamento de sua sentença, o juiz de primeira instância, não o órgão fracionário, mas o juiz de primeira instância pode reconhecer a inconstitucionalidade, declará-la, enfim, sem que haja manifestação das partes litigantes ou do Ministério Público. Então você observe que essa questão é uma questão muito bem feita, o texto realmente não ajudou em nada, né? Mas a opção correta é a opção D de dado, ok? Até a próxima.